Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar resultados das séries B, A e também outros resultados aqui, beleza? Vamos aqui passar essas situações. Começando pela série B, passando os resultados: Atlético Paranaense 3-2 para Chapecoense. Atlético Goianiense 2, Avaí 1, CRB 2, Amazonas 0, Cuiabá 1, Operário do Paraná também 1, Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, passar outros resultados aqui. O time aqui do Remo empatou com o Vila Nova de Goiás por 1-1. O Paysandu empatou com o América Mineiro em 0-0. Aqui também, por 0-0, empataram Curitiba e Goiás, 0-0. Criciúma e Volta Redonda, também 0-0. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Atlético de São João del Rei, 2. Botafogo de Ribeirão Preto, 0. Novo Horizontino, 2. Ferroviária de São Paulo, 1. Resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Resultados aqui pela Série A do Campeonato Brasileiro, galera. Vamos lá, né? Vasco e Ceará, 2-2. Fluminense 0, Corinthians 1. Flamengo 2, Juventude 0, Cruzeiro 2, Bahia 1, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Fortaleza 2, Vitória da Bahia 0, Atlético Mineiro 1, Santos também 1, repetindo, Atlético Mineiro 1, Santos 1, Bragantino 1, Sport Recife também 1, São Paulo 1, Botafogo 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Mirassol 1, repetindo. Mirassol 1, Grêmio 0. Palmeiras 4, Inter de Porto Alegre 1. Aqui, né? Então, esses foram os resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Copa Libertadores. Jogo de ida, né? Fase quartas de final. Passar resultados aqui. Na verdade, resultado, né? Pela Libertadores tivemos apenas um jogo abrindo as quartas de final. Foi o Racing vencendo o Vélez Sarsfield pelo placar de 1-0. Aqui, gente. Teremos aqui o jogo da volta, beleza? O Racing, no jogo da volta, precisa apenas empatar, que se classifica para a semifinal da Libertadores. O Vélez, se vencer por qualquer placar por diferença de um gol, leva para os pênaltis. Por diferença de 2 gols, se classifica para a semi da Libertadores. Repetindo, Racing 1, Vélez Sarsfield 0. Bom, pela Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida, o Lanús venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. Acabei de passar aí, né? Um resultado do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Agora, estou passando já um resultado do Fluminense pela Copa Sul-Americana, né? Então, vamos a isso. Lanús 1, Fluminense 0, lá na Argentina. No jogo da volta, o Lanús pode empatar por qualquer placar que se classifica para a semifinal da Copa Sul-Americana. Se o Fluminense vencer por diferença de um gol, seja lá por qual for o placar, mas por diferença de um gol, pênalti. Por diferença de 2 gols, Fluminense se classifica para a semifinal da Copa Sul-Americana. Beleza? Repetindo o placar, Lanús 1, Fluminense 0. Vamos em frente. Bom, gente, vamos a mais resultados por aqui. Pela terceira divisão do Campeonato Sergipano, tivemos aqui a vitória do Procriar por 2-1
em cima do Aracaju, terceira divisão, Campeonato Sergipano. Aqui também tivemos Copa do Brasil Feminina, fase oitavas de final. E o Bahia venceu o Atlético Mineiro por 1-0, se classificando para a fase quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O Sport Recife venceu o Realidade Jovem de São Paulo por 3-1 e também se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Sport Recife 3, Realidade Jovem 1, beleza? Copa do Brasil Feminina. Passando aqui também, gente, 2 resultados pela Liga dos Campeões da Ásia. O Hiroshima, do Japão, venceu por 2-0 o Melbourne City, da Austrália. 2 para o Hiroshima do Japão, 0 para o Melbourne City da Austrália. Al do Rail do Catar, 2 para o Al Hilal da Arábia Saudita. Aqui também, gente, Liga dos Campeões da Ásia. Vamos lá, gente, pelo que eu entendi aqui, Copa da Liga Inglesa, né? O Millwall empatou com o Crystal Palace por 1-1, perdeu nos pênaltis por 4-2. Crystal Palace na próxima fase aqui, pelo que eu entendi, Copa da Liga Inglesa. Bom, resultados aqui, gente, dessa terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá. Arsenal 2, Atlético de Bilbao 0. Inclusive teve gol do brasileiro Gabriel Martinelli, aqui para o Arsenal, né? Arsenal 2, Atlético Bilbao 0. Union Saint-Gilloise, da Bélgica 3, PSV da Holanda 1. Aqui outro resultado pela Liga dos Campeões da Europa. Aqui também tivemos Borussia Dortmund 4, pela ordem, né? Do mando de campo, Juventus 4, Borussia Dortmund também 4. Real Madrid 2, Olympique de Marseille 1. Vale dizer aqui, gente, mais um gol brasileiro, não no jogo do Real Madrid, mas no jogo do Borussia Dortmund, né? O Jan Couto, lateral do Borussia Dortmund, marcou um dos gols pro Borussia Dortmund, né? Nesse 4-4 aqui. Repetindo, Real Madrid 2, Olympique de Marseille 1, né? 2 gols de pênalti de virada do atacante Kylian Mbappé. Bom, Tottenham 1, Villarreal da Espanha 0. Karabag do Azerbaijão 3, Benfica de Portugal 2. Vale dizer aqui que o Benfica fez 2-0 dentro de casa e tomou a virada, perdendo por 3-2, né? Liga dos Campeões da Europa, foram esses os resultados da terça-feira. Bom, gente, nessa quarta-feira também, né, eu já passei em outro vídeo, né? Os jogos que vamos ter pela Liga dos Campeões nessa quarta-feira, coisa e tal. E o que eu vou passar aqui são outros jogos, beleza? Claro que vamos ter Libertadores também, tudo isso. Mas jogos da Libertadores eu vou apenas passar os resultados aqui, tá? Dia a dia. Mas vou passar outros jogos por outras competições aqui. Bom, vamos lá. O Istanbul, aqui do Irã, vai encarar o Al Nassr, aqui pela Liga dos Campeões da Ásia, nessa quarta-feira. Eu vou dar uma confirmada, mas pelo que eu entendi, 3 horas da tarde, tá? O horário desse jogo aqui. Bom, um pouco antes, às 10 horas da manhã, pelo Campeonato Pernambucano Série A2, vamos ter Veracruz, de Vitória de Santo Antão, contra o Centro Limoeirense, de Limoeiro. Série A2, Campeonato Pernambucano, 10 horas da manhã. 3 horas da tarde, vamos ter Águia de Cumaru
e Ipiranga, de Santa Cruz do Capibaribe. Porto de Caruaru contra o Vitória de Santo Antão, 3 horas da tarde, Série A2, Campeonato Pernambucano. Às 7 horas da noite, vamos ter Ipojuca e América do Recife. Também Série A2, repito, também Série A2, Campeonato Pernambucano, gente. São alguns jogos que vamos ter nessa quarta-feira, né? Bom, gente, passando 2 jogos aqui, também nessa quarta-feira, mais 2 jogos, né? Por competições que normalmente, né, a mídia se não divulga, né? Não a nível Brasil, mas a gente vai divulgar aqui sem dúvida. 8 horas da noite. Nessa quarta-feira vamos ter Chapecoense e Brusque. Bom, esse jogo rola nessa quarta-feira, 8 horas da noite, Copa Santa Catarina. Beleza? Às 8h30 da noite, vamos ter aqui o jogo entre Gaúcho de Passo Fundo e Brasil de Pelotas. Pelo que eu entendi, Copa da Federação Gaúcha, 8h30 da noite, nessa quarta-feira. Bom, gente, passando aqui 2 resultados também pela Youth League. O que significa a Youth League para quem ainda não está sabendo, né? É a Liga dos Campeões Sub-19, beleza? E vou passar 2 resultados aqui por essa competição que tivemos nessa terça-feira. O Real Madrid venceu o Olympique de Marseille por 3-2. O Borussia Dortmund venceu a Juventus por 3-2. Para quem não está entendendo muito bem o que é, né, a Youth League, é o equivalente ao que se tinha antigamente das partidas preliminares, das partidas de juniores dos clubes, beleza? Antes do jogo principal. Tranquilo? Por exemplo, nessa quarta-feira, às 11 horas da manhã, vamos ter Liverpool e Atlético de Madrid e Bayern de Munique e Chelsea. Beleza? Esses 2 jogos, às 11 horas da manhã, pela Youth League, Liga dos Campeões Sub-19. Beleza? Bom, gente, só passando aqui também para fechar o vídeo, a provável escalação do Bayern de Munique, né? Esse jogo contra o Chelsea, claro, pela Liga dos Campeões principal, nessa quarta-feira, às 4 horas da tarde, né? Pela Liga dos Campeões da Europa. Neuer no gol, Laimer na lateral, Upamecano e Jonathan Tah na defesa, Stanisic na outra lateral, o Kimmich e o Pavlovic ou o Goretzka na dupla de volante, o Gnabry, o Olise, o Kane e o Luiz Dias. Beleza? É a provável escalação do Bayern de Munique. Do Chelsea, não vai fugir muito do time que já vem sendo colocado, né? Ali com o Chalobah, Enzo Fernandes, no meio de campo, o Caicedo, Palmer, de volta, né? Palmer que estava há um bom tempo machucado e deve ser titular nesse jogo aí contra o Bayern de Munique. O Esteban não deve ser titular, deve ficar no banco. O titular deve ser o argentino, o Gardacho, beleza? Que estreou no último jogo, né, do Chelsea pelo Campeonato Inglês, deve ser titular. O João Pedro, brasileiro, deve ser também titular, beleza? E é isso, gente. Pedro Neto também, atacante português perigosíssimo, é outro jogador que deve ser titular no jogo também, nessa quarta-feira. E é isso, galera. Então, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, só explicando uma coisa. Por que eu não passei Mercadão da Bola? Gente, eu tô com um Mercadão da Bola já. Se eu quisesse passar, por exemplo, no vídeo de hoje, daria. Mas eu tô deixando juntar mais notícias. E peço que os amigos entendam. As principais janelas de transferência fecharam. Fecharam e, por isso, as notícias estão reduzidas. Então, estou esperando juntar mais para fazer um vídeo só de Mercadão da Bola. Tá certo? Ainda nessa semana vai sair. Não sei em que dia, mas vai sair. Beleza? Mais uma vez, peço like e fui, galera.